vida na água da fonte, na água divina nós fomos banhados. Batismo é um só, é presente de Deus, é dado de graça ao povo que é seu. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Com essas palavras da carta aos Filipenses, eu acolho vocês que estão aqui neste culto e saúdo as pessoas que nos assistem também em vídeo. Hoje nós faremos um exercício já com vistas ao retorno dos cultos presenciais. Temos aqui na igreja da comunidade Chapecó a família do Leonardo Schwambach. Hoje será o batismo dele. Quem assistiu o culto do Dia dos Pais vai lembrar do Leonardo. Naquele culto, o pai dele, o Felipe, nos contou um pouco da história do Leonardo. Ele nasceu com 26 semanas de gestação no dia 19 de outubro de 2019. De lá para cá ele já viveu e superou muitos desafios. Por esse histórico de vida e por alguns cuidados especiais que Leonardo ainda necessita, definimos acolher o pedido da família e realizar o batismo neste culto, que nós gravamos hoje, dia 24, e que estará disponível no final de semana do dia 26 e 27 agora de setembro, nas plataformas que nós temos usado para disponibilizar os outros cultos. Adotamos todos os cuidados recomendados para que tudo corra bem. Certamente vocês perceberão uma celebração diferente, com cuidados excepcionais e especiais para esta época que nós vivemos. Sem abraços, sem tocar ou pegar Leonardo no colo. Isso vai ser um exercício complicado, porque eu gosto de pegar no colo, gosto de criança. Mas, quando for possível, nós seguiremos o que é praticado ao longo da nossa história celebrativa. Bem, será um momento muito especial que será compartilhado com cada pessoa aqui presente e com tantas outras que assistirão a este culto. É em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo que nós celebramos este culto. E é ao chamado deste Trino Deus que nós agora cantaremos respondendo a esse chamado. Cantemos a primeira canção, Senhor, Tu nos chamaste. Senhor, Tu nos chamaste.
Deus aproxima-se da sua criação e dele vem toda a autoridade, e ele mesmo nos capacita para a prática do amor e da justiça nesse mundo. Por tudo isso, nós o louvamos e adoramos cantando o Glória. Oremos. Ó Deus de toda a compaixão e de amor, reconhecemos que não é a nossa capacidade de nos entender nas diferenças que nos faz igreja, e sim é Tu, Senhor, que reúne a comunidade composta por pessoas diferentes em sua cultura, em seu jeito de viver. Tua palavra abre a nossa mente para refletir sobre o Teu querer. Tua palavra torna nosso coração sensível e nossos ouvidos dispostos a prestar atenção ao Teu ensino. Que Teu Santo Espírito atue em nós através de Tua palavra lida, pregada e vivida por Jesus Cristo, que contigo e com o Teu Santo Espírito vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Vamos nos preparar para ouvir a leitura do Evangelho, a leitura bíblica e a leitura do Evangelho para hoje com o hino Onde Reina o Amor. Onde reina amor, fraterno amor, onde reina amor, Deus aí está. Onde reina amor, fraterno amor, onde reina amor, Deus aí está. Leitura da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 13. Quem quiser acompanhar a leitura em suas Bíblias em casa, Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 13. A humildade e a grandeza de Cristo. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a você mesmo. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês
que me obedeceram sempre quando eu estava aí. Devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como as nações. Essas são as palavras de Deus. Amém. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Com estas palavras que nos vêm do Evangelho de Mateus, eu convido a quem puder a se colocar em pé para aclamarmos o Evangelho cantando Aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Leitura do Evangelho de hoje, do evangelista Mateus, capítulo 21, versículos 23 ao 32. Quem quiser acompanhar em suas Bíblias em casa, é Mateus, capítulo 21, versículo 23 ao 32. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disso? Certo, o homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. Esse disse: sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Até aqui, palavras do nosso Senhor. Amém. Que a graça, o perdão, o amor e a paz de Deus estejam com cada qual de nós. Amém. Prezadas irmãs e prezados irmãos, o texto para a prédica de hoje é o texto do Evangelho de Mateus, o que eu li agora há pouco, o que foi lido e que vocês puderam escutar e que vocês podem ler também nas casas de vocês. Em seu todo, este escrito, este Evangelho de Mateus, ele é motivado pela pergunta: quem somos nós e qual é a nossa missão? Este Evangelho é escrito para um povo que está fazendo questionamentos. O Evangelho está tentando responder para aquelas pessoas daquelas primeiras comunidades. Qual é que é a missão das pessoas que creram, que creem em Jesus? E é uma pergunta feita há quase 2000 anos que vale para nós hoje também. Mas para chegar a uma resposta dessa pergunta, é bom que a gente reflita sobre uma pergunta que é anterior a essa. E a pergunta é a seguinte:
quem é Jesus e como segui-lo. Aqui cabe lembrar um pouco o que foi dito no culto da semana passada. Naquele culto falamos sobre o que significa evangelho, a boa nova, e que nossa tarefa é anunciar a boa nova, o conteúdo dessa boa notícia. No entendimento cristão, a notícia a ser anunciada é que Deus, em Jesus Cristo, veio ao nosso encontro e com o seu perdão promoveu a reconciliação com a humanidade, com a sua criação. A partir dessa ação de Deus, a distância que havia entre nós e Deus foi desfeita pelo próprio Deus. Essa distância que havia entre nós e que nós havíamos causado pelo nosso jeito de ser e fazer as coisas, essa distância Deus, que se compadece de nós, de seus filhos e suas filhas, por amor, Deus desfaz, quando Ele vem ao nosso encontro e se coloca ao nosso lado em Jesus Cristo. Eu lembro que no culto de semana passada, quem não viu o culto de semana passada está lá no YouTube, dá para assistir ainda, tá? Então quem está aqui e quem está em casa não assistiu, olha porque vai ter a continuidade. Mas lá eu disse o seguinte, eu usei 3 expressões para resumir o agir de Deus para conosco. Amo você, conta comigo, segura a minha mão. Se nos perguntamos quem é Jesus Cristo, então temos a resposta. Ele é o Filho de Deus que veio ao nosso encontro e nos disse: amo você, conta comigo, segura a minha mão. Traduzindo a teologia do Evangelho, a teologia da ação de Deus e resumindo ela, está aí. Um Deus que, por amor, vem ao nosso encontro. E diz para nós, em meio às nossas dificuldades, conta comigo, segura na minha mão. Então a resposta para a pergunta como segui-lo é a seguinte: amar, se colocar ao lado, oferecer às nossas mãos o nosso amparo e o nosso cuidado. Tendo essa premissa de que Deus nos ama, se coloca ao nosso lado e nos oferece a sua mão, seguidores e seguidoras dele, discípulos e discípulas, pessoas que creem em Jesus Cristo, têm como tarefa a mesma atitude. Então, está dada, não é tão difícil de entender a ação de Deus, mas, quem sabe, colocá-la em prática é que seja o ponto que a gente tem que experimentar, fazer mais. Vivendo assim, a nossa caminhada de vida será coerente com o Evangelho, será caminhada conjunta, em parceria, lado a lado, somando forças. Jesus viveu a sua mensagem. Ele não apenas proferiu ela, ele não apenas trouxe, ele viveu ela. Viveu o amor e com autoridade. E com essa autoridade amorosa, cuidadosa, ele praticou a justiça. E as pessoas daquela época perguntavam, mas quem é que deu autoridade para esse cara falar desse jeito, viver desse jeito, arrastar multidões como esse cara está arrastando multidões? A autoridade que ele recebeu veio do próprio Deus, do Deus que se tornou um ser humano e veio ao nosso encontro e nos amou e nos disse: conta comigo, segura a minha mão. É Ele, é Deus, quem nos dá também a autoridade para vivermos de forma responsável, promovendo o amor, a verdade e a justiça. Já no batismo nós recebemos de Deus a autoridade para viver e ensinar o Evangelho, para divulgá-lo até os confins da terra. Viver o batismo significa viver em arrependimento e novidade de vida. Por isso João Batista é lembrado neste texto, porque João Batista pregou isso, pregou o arrependimento, ou seja, a mudança. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados e vivam. Ele precedeu Jesus, por isso que Jesus lembra aqui, porque aquelas pessoas tinham escutado da boca de João Batista esse mesmo discurso que Jesus está fazendo agora. Para poder crer em Deus é necessário passar pela experiência diária do arrependimento, da mudança de rumo, da mudança de vida, pois estamos sempre
pecando. Sempre, de alguma forma, a gente acaba não sendo coerente com essa mensagem de amor. Mas não dá para ficar nela. Não dá para ficar no erro. A gente precisa mudar, precisa fazer diferente. Posso ter errado hoje, mas eu preciso compreender que não posso continuar errando amanhã. Quando no texto Jesus diz que meretrizes e publicanos chegarão antes que escribas e sacerdotes no reino de Deus, é porque os escribas e sacerdotes não se arrependeram das injustiças que cometeram e não acreditaram no anúncio da vinda do reino de Deus. Irmãos e irmãs, para viver em novidade de vida são necessárias atitudes de amor, de justiça, de verdade. Não basta dizer eu creio, não basta estarmos sempre nos encontros das igrejas, cantarmos, celebrarmos, se no viver diário a nossa prática nos condena. Se nosso viver é incoerente, se a nossa lei nos domina, ou o lucro financeiro é quem dita as regras, ou ainda se no nosso relacionamento com as pessoas está o alicerce em interesses pessoais e egoístas. É maravilhoso nos darmos conta da graça e da infinita bondade e da misericórdia de Deus. E ao mesmo tempo é preocupante, pois somos na maior parte do tempo como aquele filho que diz sim e não vai trabalhar na vinha. São poucas as pessoas que dizem não quero, mas depois se arrependem, pensam melhor e vão. Vamos pensar um pouco o exemplo do batismo. E hoje nós teremos o batismo do Leonardo. E haverá momento em que serão assumidos compromissos com ele, o pequeno Leonardo, e com Deus, o nosso Senhor. A família, padrinhos e madrinhas, nós como comunidade diremos nosso sim em forma de compromisso com a mensagem de salvação que de Jesus Cristo recebemos. Quantos sim são ditos no altar das igrejas que não ecoam até a porta de saída? Quantas promessas de vida de fé, de ensinar o Evangelho, são faladas, proferidas, assumidas? Mas a quem é batizado não é ensinado nem sequer uma oração. E na vida em comunidade, quantos sim são ditos e assumidos de fato? Com que responsabilidade estão sendo ditos os sims para Deus? Com qual dos filhos apresentados na parábola nos identificamos? Com aquele que diz sim e não vai? Com aquele que diz não e depois pensa melhor e vai? Ou, quem sabe, ainda há uma outra possibilidade, que seria como se tivesse um terceiro filho na história, que nem aparece no texto, mas que é muito encontrado hoje em dia no nosso meio, que para não se comprometer de nenhuma forma, também não aparece, nem para dizer sim, nem não. Povo de Deus, filhos e filhas do Senhor da vinha, é necessário abrir o coração e deixar Jesus entrar, deixar a fé nos questionar, corrigir e orientar a nossa vida. Quando Deus ocupar o seu lugar em nossa vida, teremos autoridade para falar, propor, nos empenhar pela justiça, pela comunhão. E esse Deus entrar em nossas vidas é nós com facilidade dizermos, eu te amo, conta comigo, segura na minha mão. Não parece tão difícil. Deus não nos chama para um trabalho escravo em sua vinha, mas para estarmos com Ele em comunhão com as outras pessoas e assumirmos junto dele o amor que nós, como pessoas e este mundo, tanto carecemos. Pela história que a gente conhece um pouco do Léo, se não fosse o amor que vocês dedicaram ao cuidado dele, o que seria do Leonardo hoje? E Deus, através de vocês, amou o Leonardo, cuidou do Leonardo. Deus, através dos nossos pais e das nossas mães, nos ama, nos cuida. Nós somos também instrumentos de Deus para que o mundo conheça o amor. Então, é tarefa nossa. É isso que Deus espera, é isso que Deus imagina que nós tenhamos condições de fazer, porque Ele nos capacita para isso. Porque Ele nos ama. E quem é amado, ama. Quem é cuidado, cuida. Se vocês amarem o Leonardo, continuarem amando o Leonardo, ele será uma pessoa muito amorosa.
Se vocês cuidarem do Leonardo, ele será uma pessoa muito cuidadosa. Se nós cuidarmos do Leonardo, se nós amarmos o Leonardo, se nós amarmos as outras pessoas, se nós cuidarmos das outras pessoas, se nós cuidarmos de nós também, a vida segue e com amor e cuidado esse caminho, ele vai se abrindo para nós. O caminho do reino de Deus é esse, um caminho de amor e de cuidado. Essa é a nossa identidade. Pessoa cristã se identifica com esse amor e com esse cuidado. Seremos pessoas conhecidas e reconhecidas por nossa prática, por nossa vivência, por nossa resposta em gratidão ao amor de Deus, mais do que por nossa confissão, mesmo que isso seja inseparável. Eu confessar e viver tem que andar junto. Não dá para separar. Na igreja eu confesso, na rua eu não vivo. Eu tenho que viver aqui e lá. Eu tenho que viver aonde eu estiver, aquilo que é o motivo e a razão do meu viver. A saber, o amor, o cuidado, né? O companheirismo, o estender a mão para quem está carente de cuidado e atenção. O nosso sim a Deus ecoa quando dizemos com todo o nosso ser, não apenas com as palavras. Nosso jeito de viver anuncia o Deus que cremos. Vivamos com responsabilidade, amando, educando, cuidando, promovendo comunhão, paz e justiça. E que Deus nos abençoe e nos guie nas nossas respostas a Ele em nossa missão. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Teremos agora, então, o momento do batismo do Leonardo, algo muito especial para nós também como comunidade, e vai ser um momento um pouco diferente do que a gente está acostumado, quando a gente pode, de fato, pegar no colo, mas o amor de Deus, né, no batismo, quando Deus se aproxima e diz, tu és meu filho, a gente entende de que a gente está sendo acolhido pelo abraço bondoso de Deus. Então nós vamos nos preparar para isso e nós temos uma canção que nos ajuda a nos prepararmos. Enquanto essa canção toca, eu convido então pais, pai, mãe e o próprio Leonardo, padrinhos e madrinhas, para nos aproximarmos do espaço onde faremos o momento do batismo do Leonardo. Enquanto isso, nós cantamos uma canção. De uma pequena semente pode brotar grande flor, de um grupinho apenas pode nascer um amor, amor que chega e vai longe, todas querendo fazer, participantes do reino, que entre nós quer crescer, crescer fazendo justiça e a espalhar neste chão, a vida que faz a gente ser cada vez mais irmão. Prezada comunidade, é Deus quem nos chama para sermos seus filhos e suas filhas. Nós batizamos porque queremos esse presente de Deus e também queremos seguir os seus ensinamentos deixados por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, ouçamos as palavras dele, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos recordam do nosso batismo e também do momento agora que nós teremos com o pequeno Leonardo. Jesus Cristo disse assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É com alegria que hoje nós estamos aqui para, de uma forma diferente, celebrar o batismo do Leonardo Schwamba. Então, eu passo a palavra para o Felipe, pai do Leonardo, que vai apresentar, falar do Leonardo, falar da Priscila, a esposa, a mãe, e também das pessoas que vocês convidaram para serem padrinhos e madrinhas desse pequenino. Tá bom, boa noite. O Leonardo, meu filho, eu sou o Felipe, o pai dele, a Priscila, a mãe, os padrinhos, o André, a Fernanda, a Aline, o Diego, a Priscila e o Tiago. Obrigado, Felipe, por já ter apresentado também essa turma. E se vocês lembram da canção De uma Pequena Semente,
né? Pode brotar a grande flor, né? Vocês são esse pequeno grupinho no entorno, né, do Leonardo, e com o amor que vocês viverem com ele, por ele, ele vai crescer e muita coisa vai surgir daí. O momento do batismo, como eu falei também na pregação, é um momento onde a gente pode, sim, também, e deve assumir os nossos compromissos. Então, tenho uma pergunta para vocês. Se vocês responderem corretamente, né, a gente segue, senão, né, a gente vai ter que fazer um estudo ainda sobre isso, tá bom? E a pergunta é assim: estimado pai, estimada mãe, padrinhos e madrinhas, vocês querem que Leonardo seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e se comprometem a fazer de tudo para que seja educado e instruído nessa fé e na igreja cristã? Se for essa a vossa firme decisão, então respondam sim com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Agora, querida comunidade, a pergunta é para todos e todas nós. Por isso eu convido vocês a se colocarem de pé para esse nosso momento de compromisso também. Estimada comunidade, queremos receber o Leonardo e de igual forma nos comprometemos a assumir a responsabilidade de apoiar a mãe, o pai, as madrinhas e os padrinhos na tarefa de educá-lo na fé cristã. Se essa é a nossa firme decisão, respondamos dizendo: sim, nos comprometemos. Sim, nos comprometemos. Nos comprometemos com o Leonardo, nos comprometemos com Deus. Por isso eu convido para também professarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido agora para um momento de oração das águas, onde nós lembramos também do significado e da importância desse elemento visível no nosso sacramento do batismo. Oremos. Ó Deus, Tu que és fonte da vida, tudo que é bom vem de Ti, Tu criaste a água que dá e preserva a vida. Foi pelas águas que Moisés chegou seguro até a filha do faraó. Salvaste o Teu povo Israel nas águas do Mar Vermelho. Saciaste a sua sede no deserto. Teu filho foi por João batizado no Rio Jordão. Sem água não há vida. Senhor, derrama o Teu Santo Espírito e que através desta água também nós possamos batizar, recordar e cumprir as promessas feitas em nosso batismo. Por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo, agora e sempre. Amém. É chegada a hora de batizar o Leonardo, então, hoje será de forma diferente como nós normalmente percebemos. Hoje o pai e a mãe terão a responsabilidade desse ato batismal, enquanto eu profiro as falas do batismo. Por favor. Leonardo, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Leonardo, tu pertences ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Ele te dê o seu Santo Espírito ao longo de tua vida e te guarde até a eternidade. Amém. Amém. Nós temos aqui em nosso altar dois presentes que nós vamos dar para vocês como família. O primeiro deles é esta vela. Esta vela que nós acenderemos no Círio Pascal. O Círio Pascal é a primeira luz, primeira vela acesa na manhã de Páscoa, que lembra que a luz de Cristo brilha. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo.
Então, essa luz brilha na vida do Leonardo e eu vou acender essa velinha. Ela vai ficar aqui no altar, depois quando vocês forem às suas casas, depois no final do culto vocês pegam ela também, levam junto, mas ela ficará aqui por questões também de segurança, tá bem? A luz de Cristo brilha na vida de vocês, do Leonardo, e essa luz ilumina o caminho. Amém. Amém. Na ISLB, esse ano nós estamos trabalhando com o tema do ano sobre o batismo, viver o batismo. E tem um versículo bíblico desse lema do ano que Jesus diz, eu os escolhi para que deem frutos. Essa aqui é uma pequena muda de um pé de acerola, que nós vamos entregar para vocês como um presente, para vocês ensinarem o Leonardo a cuidar dessa pequena planta. Certamente ela vai dar frutos e o próprio Leonardo vai, ao longo da sua caminhada de vida, ele vai poder provar dos frutos dela. Assim como a sociedade, o mundo vai provar dos frutos, né, da vida do Leonardo batizado e cuidado por Deus. Então, ensinem ele a cuidar, certamente terão muitos frutos, tá bem? Agora tem um momento muito especial que é uma oração, uma bênção pensada para a família, para vocês, pai e mãe, e vocês também, que são padrinhos e madrinhas, e eu convido a comunidade aqui presente a direcionar a mão direita para esse pequeno grupo, essa pequena semente onde o amor nasce, cresce e se propaga. Prezada mãe, prezado pai, Deus os tem acolhido e abraçado por toda a sua vida, e de maneira muito especial através do batismo de vocês. E nesse momento da vida, Ele lhes abençoou com o Leonardo, que agora pelo batismo também, Ele quer igualmente abraçar e chamar de filho. Por isso lhes damos graças e louvor pelo seu imenso amor. E novamente colocamos nossa confiança no Senhor Deus de toda graça, orando para que guarde e acompanhe vocês e seu filho durante toda a vida, em todos os momentos, principalmente naqueles em que mais precisarem, e lhes conceda a sabedoria e o amor do seu Santo Espírito, para educarem o Leonardo na fé, no amor de Deus, a fim de que a luz de Deus brilhe diante das pessoas através do Leonardo. Paz seja com vocês, que venha sobre vocês a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora, eu gostaria de fazer isso, mas eu tenho que me segurar aqui para não segurar o Leonardo. Eu convido você, Felipe, você, Priscila, a mostrarem ele para as pessoas, para a câmera aqui, para que as pessoas conheçam o Leonardo. E nós, como comunidade, vamos acolher o Leonardo com uma gostosa salva de palmas, por favor. Esse é o Leonardo, nosso mais novo irmãozinho, que a gente possa cuidar e amar ele sempre. Amém. Amém. Como preparação para a nossa oração de intercessão, eu convido a cantarmos a canção 208, Enquanto Oramos. Cada dia tua vida viver.
e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Oremos. Te agradecemos, ó Deus, porque mesmo diante de nossa falta de confiança em Ti, Tu nos incluis como pessoas e como igreja na Tua obra criadora e neste movimento em prol da cura e salvação do mundo, nos inserindo na Tua missão apaixonada pela criação. Como comunidade amada por Ti, também intercedemos. Ó Deus de amor, intercedemos pela igreja que se orienta na verdade do Evangelho de Jesus Cristo, para que seu testemunho e sua vida de fé sejam vigorosos. Senhor Deus de justiça, intercedemos pelas pessoas que sofrem injustiças e perseguições, por aquelas que são assoladas pela fome, doença e desemprego. Ajuda para agirmos, buscando vida digna e justa para todas as pessoas. Ó Deus Criador e Cuidador, intercedemos pelas pessoas enfermas de corpo e espírito, pelas pessoas enlutadas, pelas que estão sozinhas em meio a este mundo que não aceita fraquezas. Cuida e encoraja para que elas busquem e encontrem apoio, cura e consolo. Ó Deus da graça, intercedemos pelas pessoas que se encontram desorientadas, sem verdadeiros valores de vida a partir do Evangelho, e por isso vivem o desrespeito à vida em perigos de morte, perdição e ausência de paz. Te pedimos orientação para um viver pacífico e harmonioso. Ó Pai, Tu conheces a nossa vida, os nossos planos e sonhos, e sabes do que precisamos. Acolha com carinho as preces que trazemos diante de Ti. Atende-nos segundo a Tua sabedoria, por Teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Viver em paz é possível porque Deus nos deixou a sua paz. Deus, com seu amor, nos permitiu viver também em paz. Por isso agora, nesse momento, eu convido a prestarmos atenção e, se possível, cantarmos também a canção Paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, a paz do Senhor a ti e a mim, a todos alcançará. A paz do Senhor a ti e a mim, a todos alcançará. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, se faz presente agora e aqui, apressa-te a recebê-la. Se faz presente agora e aqui, apressa-te a recebê-la. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, não pode viver trancada em ti, dispõe-te a compartilhá-la. Não pode viver trancada em ti, dispõe-te a compartilhá-la. É chegada a hora de finalizar o nosso culto e nós agradecemos as pessoas do grupo de canto e música que colaboraram com os seus dons musicais para este culto também. Agradecemos a participação de vocês aqui presentes nesse culto para o sacramento do batismo do Leonardo. Agradecemos a participação das pessoas das comunidades de nossa paróquia que nos assistem e assim fortalecendo a nossa comunhão. Na nossa paróquia são 6 comunidades,
a de Chapecó, a de Águas de Chapecó, Maidana, Xanxerê, Paial e Monte Carlo. Todas sem culto, todas acompanhando, assistindo a esses cultos via vídeos. Então fica a nossa gratidão também às pessoas que em algum momento do seu dia, da sua semana, reservam para nutrir a sua fé, né, através da palavra de Deus que é partilhada nestes cultos. Agora vem um comunicado importante que está sendo aguardado por muita gente. Nós estamos estudando, estamos planejando o retorno dos cultos presenciais. Estamos planejando para outubro, mas a gente precisa acompanhar a situação da pandemia aqui em nossa região. Se continuar do jeito que está, ou baixar mais ainda, é possível a gente celebrar um culto presencial como a gente está fazendo hoje. A nossa capacidade, seguindo as recomendações, né, dos organismos aí que regem as regras para esse momento, é para 60 pessoas. Hoje, em nosso culto, nós disponibilizamos 60 cadeiras. Então, nós vamos enviar aí via WhatsApp essa semana informações e critérios para que as pessoas saibam se vêm ou não ao culto. A gente pensa em enviar uma lista de inscrição para que as pessoas venham, mas nós também queremos tranquilizar aquelas que, por fazerem parte dos grupos de risco, por não se sentirem à vontade e seguras ainda para participar de um culto presencial, que nós continuaremos fazendo os cultos, gravando eles e postando nas nossas plataformas aí para que as pessoas acompanhem e continuem nutrindo a sua fé na palavra de Deus. Então, mesmo com o retorno dos cultos presenciais, continuará a produção dos cultos em vídeo para que mais pessoas se sintam à vontade, seguras e tranquilas também, porque assim estarão sendo nutridas pela palavra de Deus. Tá bem? Chegamos ao final desse culto e temos mais uma canção. A canção é Chuvas de Bênçãos. Cantemos ela agora. Temos o momento da nossa bênção, e a bênção é um presente de Deus. E presente, a gente tem um gesto de acolhida, e esse gesto é colocarmos a palma da nossa mão voltada para o alto, para acolher essa bênção de Deus, carregá-la conosco e partilhar com as demais pessoas.
Que Deus te abençoe com harmonia em teu lar, amor em teu coração, paz em tua alma e alegria em tua vida. Que a força de Deus seja guia, que o poder de Deus seja teu alicerce, que a sabedoria de Deus seja a lição a ser aprendida. Que os olhos de Deus sejam a tua visão, que os ouvidos de Deus sejam a tua audição, que a palavra de Deus seja o teor do teu discurso, que o escudo de Deus seja a tua segurança. Que venha sobre cada qual de nós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz de Deus e sirvamos a Ele com alegria. Na água da vida, na água da fonte, na água divina nós fomos banhados. Batismo é um só, é presente de Deus, é dado de graça ao povo que é seu. Todas as águas para nossa salvação. Em Cristo nós somos lavados, para que morrendo em Cristo ressuscitamos.